Trigo, moinhos enfrentam custos altos e o produtor avalia a viabilidade da safra. Vlamir Brandalize traz os detalhes. Mercado Agrícola. O mercado do trigo acompanha os dados do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que indicaram leve aumento na produção mundial, gerando uma sobra que pode elevar os estoques globais e limitar altas nos preços. Apesar disso, a demanda segue firme. E o mercado internacional ainda apresenta um certo equilíbrio, com destaque para o aumento da produção e exportação da Rússia e da União Europeia. No Brasil, o cenário é de preços mais altos em relação ao ano passado, com o mercado interno aquecido. No entanto, o consultor Vlamir Brandalize destaca que há dificuldades no repasse de custos ao consumidor final, gerando pressão entre moinhos, indústrias e varejo. E com relação ao nosso amigo trigo também de olho no USDA, né? O USDA pegou e trouxe aí uma leve correção positiva na safra mundial de trigo, agora mostrando 844,2 milhões de toneladas, era 842,1, trouxe 2 milhões e 100 mil toneladas a mais, nesse global de 844 milhões de toneladas, isso não tem um peso importante. A grande questão é que o USDA está apontando o consumo mundial de trigo em 820, então isso dá uma sobra de mais de 24 milhões de toneladas de trigo, frente à produção. Então, se esses números forem os reais, automaticamente nós vamos ter um aumento nos estoques, né? O estoque da safra passada era 259 milhões de toneladas, agora para projetar 283. Então isso é um fator aí que vem limitando a corrida altista do trigo, que teve cotações interessantes já. Andou no maio acima de $6 e agora mercado do maio aí do trigo 5,70, 5,80 e as posições acima de $6 são as posições de 2027. Ou seja, quem fez contratos aí no mercado futuro aí pegou até acima de 6,5 no 2027 e acima de 6,20, 6,30 no dezembro de 2026. Mas o quadro em si, ele é um quadro de ajuste, né? O mercado é comprador, provavelmente a demanda de trigo vai seguir aquecida porque há um quadro também de ligeiro aperto nas demais agrícolas, né? Com relação ao trigo, o que o USDA trouxe de novidade? Ele aumentou a produção da União Europeia, era 144 milhões de toneladas, veio para 145,1 milhão. Ele aumentou novamente a safra da Rússia de 89,5 para 90,3 milhões de toneladas, que é o maior exportador mundial, e agora projetando exportar 44,5 milhões, era 43,5. Os americanos devem exportar 24,5, veja a diferença, né? Então dá 20 milhões de toneladas a mais de exportação da Rússia frente aos americanos, que são o segundo na exportação. Ucrânia com 12,5 milhões de toneladas de trigo a exportar, era projetado 13,5. E Brasil, mostrado aí que Brasil deve importar na ordem aí dos 6,8 milhões de toneladas de trigo. Aliás, 7,1 milhões de toneladas de trigo importados, segundo o USDA e safra brasileira, girando perto de 7,8, 7,9. E importação 6,8 e Brasil exportando 2,1. Então esse é o quadro do Brasil no trigo, segundo o USDA. Com relação ao Brasil, o USDA sempre tem números muito divergentes perante o que é a realidade dos campos brasileiros. O mercado interno do trigo segue com condições aí, favorecendo aí a nova safra, com cotações melhores do que a do ano passado. Mercado doméstico do trigo disponível continua acima de 1.150 no mercado gaúcho, acima de 1.280 no Paraná. A tonelada, trigo segue valorizado e o mercado de moinho segue comprando da mão para a boca, né? Os moinhos reclamando, está com dificuldade de repassar ajustes na farinha. Os varejistas, indústrias, produtores de macarrão e biscoitos apontando que aumentou o custo do frete e também estão numa queda de braço com o varejo. Então essa é uma briga que segue forte aí com o pessoal do trigo e derivados, né? Esse é o quadro em si que se mostra nesse momento. E o produtor ainda continua com grandes dúvidas aí sobre o novo plantio do trigo. Continua mostrando um trigo aí com um indicativo de queda diária e o mercado se mostrando mais favorável que o ano passado. As cotações estão de 150 a 250 reais melhores do que estavam no ano passado, projetadas para a safra aí para frente, o segundo semestre de outubro a dezembro, depois da colheita. Então esse é o quadro que se mostra aí no mercado do trigo. Uma alternativa importante para o produtor, né? O produtor tem que olhar aí a alternativa, fazer contas, ver a viabilidade, mas continua sendo uma cultura bastante interessante para o produtor.
Fique sempre bem informado, mas precisa estar inscrito em nossos canais no YouTube. Vai lá no Paracatu Rural, inscreva-se, marque o sininho, faça a mesma coisa no canal Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e Paracatu Rural Cortes. Vou ficar esperando, hein? Compartilha nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, na sua rede social. Dá aquele joinha, deixe o seu comentário e também salve o vídeo. Muito obrigado! Deus se inclina aos que esperam nele. A Bíblia revela que Deus dá atenção especial àqueles que nele esperam. Assim como Davi clamou e foi ouvido, como em Salmos 40, verso 1, o povo hebreu também experimentou esse cuidado. Mesmo após 400 anos de espera, encurralados diante do Mar Vermelho, o livramento veio. Moisés profetizou: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor." Naquela noite o mar se abriu e a perseguição cessou para sempre. O segredo está na confiança. Se você se sente sem saída, lembre-se: o mesmo Deus que agiu no deserto peleja por você hoje. Mantenha a fé, pois em breve você testemunhará e glorificará a vitória que Ele preparou. Leia a Bíblia, acesse o aplicativo Bibli.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.